Bem, nós temos dito aqui todo santo dia que a família Bolsonaro conspira contra a democracia, conspira contra o Estado Democrático de Direito, conspira contra a Constituição. A família, na verdade, é um. Os outros três que estão na política, Carlos, Eduardo, Flávio, por si só não são nada. Quem conspira contra a democracia é Jair Messias Bolsonaro. E conspira cotidianamente usando os filhos como testando os limites do Estado Democrático de Direito. Faz a fala, depois dá um passo atrás. Faz a fala, outra fala, mais um passo atrás. E com isso vai desenhando um cenário para ver se pode, numa perspectiva de crise social, crise econômica, impor a ditadura. Porque o sonho de Jair Messias Bolsonaro é impor a ditadura no Brasil. E é curioso, analiticamente, nós estudarmos esse novo autoritarismo. Nós tivemos o autoritarismo do Estado Novo, mas era um autoritarismo modernizador, reformista, aí com as ideias do Oliveira Viana, e nacionalista, né? Basta ler o Idealismo da Constituição, do Oliveira Viana, vocês vão ver que a tese do Oliveira Viana é que o autoritarismo seria, de acordo com provavelmente o pensador mais influente no século XX brasileiro, o autoritarismo seria caminho no futuro para a democracia. Durante o regime militar, outra forma de autoritarismo, 1964, 1985, todos os presidentes militares, foram 5, no discurso de posse citavam democracia, todos. Desde Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. E diziam que o regime militar seria a transição para a democracia, algumas vezes qualificando a democracia, como Ernesto Geisel, em certo momento do seu governo, foi quinquênio Geisel, 1974-79, falava até em democracia relativa em certo momento, mas caminhava-se para a democracia. Agora é o contrário, esse autoritarismo é novo, ele é um autoritarismo antidemocrático, diz que a democracia é um empecilho para resolver os problemas do país, portanto é diferente dos outros dois autoritarismos, dentro da concepção teórica, e é antinacional, é antinacionalista. É um nacionalismo, é um autoritarismo a serviço dos Estados Unidos, oposto do nacionalismo autoritário do Estado Novo ou do nacionalismo do regime militar. Vide, por exemplo, o quinquênio Geisel e as contradições fortes entre Brasil e Estados Unidos durante a política do pragmatismo responsável que teve o grande chanceler, o brilhante chanceler Azeredo da Silveira. Portanto, é um momento diferente, que analiticamente a gente tem de tentar entender, no sentido de compreender o fenômeno histórico que nós estamos vivendo e compreendê-lo no calor da hora. Agora, claramente, os filhos agem a mando do pai, o pai é um autoritário ele não é nem liberal, nem conservador, como sempre nós falamos aqui, essas declarações não se incluem no campo liberal e conservador dos filhos ou do pai sistematicamente. Eles estão fora do campo democrático. Portanto, conspira contra a democracia. Então, nós podemos parodiar um pensador do século XIX, dizendo que o fantasma do autoritarismo ronda o Brasil, né? E o fantasma do autoritarismo pode se materializar, está se materializando numa pessoa, que é inimigo da democracia, do Estado Democrático de Direito, inimigo da Constituição, que é o Jair Bolsonaro. Então, os fatos estão reforçando a análise. Isso que é interessante, porque alguns falam assim, mas tem alguma coisa contra o Bolsonaro? Não tenho nada contra ele. Nada. Para mim, ele pouco importa, pessoalmente. Eu estou discutindo a questão política. E ele mostra concretamente, quando ele defende a tortura, quando ele defende ditadura, quando ele defende torturador, quando seus filhos atacam a democracia, né? Então, esse conjunto viola aqui a Carta Magna, de 5 de outubro de 88. Eu não sei como até agora ninguém provocou, a expressão provocar, vale lembrar, não é no sentido vulgar, mas no sentido do direito, o Supremo Tribunal Federal, porque são crimes contra a Constituição que são cometidos nessas falas. E a provocação ao Supremo seria muito interessante. Aguardem o retorno de Jair Bolsonaro e aguardem a fala dele na ONU. Que o primeiro presidente ao falar na ONU foi o João Batista Figueiredo. O Saraiva Guerreiro, seu chanceler, conta isso no seu livro de memórias, Lembranças de um Funcionário de Itamaraty, em 1982. Todas as falas dele, todas as falas do Jair Bolsonaro em defesa da ditadura. E o interessante, para terminar, é que ele age como o outro extremo, os comunistas. Os comunistas participavam das eleições para destruir a democracia, entre aspas, chamavam de burguesa. Bolsonaro participa das eleições
para destruir a democracia. Hoje, o maior inimigo da paz política e da possibilidade do país poder romper a situação econômica grave que nós vivemos, próximo de uma crise social, é Jair Bolsonaro.